Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa. Nesta aula de hoje vamos falar sobre espaços vetoriais. A aula vai ser dividida em duas partes. A primeira tem uma introdução em que nós vamos falar um pouco sobre o conjunto Rn, né? E a importância do conjunto Rn para os espaços vetoriais é que muitos conjuntos que são espaços vetoriais têm comportamento, digamos assim, parecido com o comportamento do Rn, certo? A segunda parte da aula vai ser com a definição de um espaço vetorial, a gente vai ver o que é um espaço vetorial, e ainda vamos observar quais são as condições para que um conjunto dado qualquer seja classificado como um espaço vetorial. Vamos acompanhar. Vamos hoje estudar os espaços vetoriais. Nesta primeira aula, já que vamos ter outras inclusive, vamos fazer uma pequena introdução falando um pouco sobre o Rn, algumas características, né, algumas propriedades, e em seguida vamos definir o que é um espaço vetorial real. Nas aulas que se seguem a partir desta, vamos trabalhar com alguns exemplos, né, vamos identificar aqueles conjuntos que são espaços vetoriais, e também vamos trabalhar com algumas propriedades, teoremas e algumas afirmações importantes sobre esses espaços. Então vamos seguir. Em primeiro lugar, vamos fazer essa introdução. Eu coloquei aqui, vamos falar sobre o Rn? Ora, falar sobre o Rn é fundamental porque a partir de agora a gente vai ver que alguns conjuntos, que a gente vai chamar de espaços, se comportam como o próprio Rn. Vão ter propriedades iguais, né, parecidas, e vão ter um comportamento muito parecido. Então, a gente vai aqui falar do Rn e depois a gente vai passar à frente com outros espaços, tá bom? Então, em primeiro lugar, vamos pensar aqui no R2, que eu já falei muito. Se nesse lugar do n eu tiver 2, como é que eu represento um vetor no R2? Eu uso um par ordenado, né? x, y, né? Por exemplo, e que esse par ordenado representa um vetor, representa um ponto no plano cartesiano e que geometricamente indica um vetor na origem, né? Eu posso representar, por exemplo, o R3 como uma terna. Então, eu teria 3 coordenadas nesse ponto que representa o vetor. Ora, mas como eu tenho Rn, e esse n pode ser tão grande quanto eu queira, eu nem vou ter tantas letras no nosso alfabeto, né? Para usar aqui. Então, a ideia vai ser a seguinte. Imagina se eu tiver R100. Significa que eu vou ter aqui um ponto, né, no Rn, no R100, representado por uma ênupla. A gente vai chamar de ênupla. Ao invés de dupla, de tripla ou terna, como a gente, né, gosta, a gente vai chamar de ênupla. Então, eu posso ter aqui quantos, no caso, vão ser 100, como eu falei, de R100. Então, teria x1, x2, etc, até x100. Então, observe que eu tenho a mesma letra do nosso alfabeto, letra minúscula, e nela eu estou colocando um índice. E é isso que vai usar para a gente estabelecer qual é essa ordem que vai estar aqui, né? Por isso que isso aqui é uma ênupla ordenada, tá bom? Ora, então, como é que eu posso caracterizar esse conjunto chamado de Rn? Que é a gente vai chamar de espaço n-dimensional. O Rn é o conjunto formado, isso aqui é um conjunto, né? Pelas ênuplas ordenadas, de tal modo que cada coordenada aqui, desse ponto, dessa ênupla, é um número real, né? Então, aqui a gente colocou x, índice i. Esse i é um número que está aqui, variando de 1 até n, né? Tá bom? Então, basicamente, é um conjunto formado por ênuplas. Ora, se esse n for 1, a minha ênupla só vai ter um número, né? Então, no R1, que é a reta, cada representante é um número, é um ponto. O ponto é um número. Se eu tenho R2, eu tenho duas coordenadas para o ponto, que representa o vetor. Consequentemente, é um par, né? Se é R3, eu vou ter 3, e assim por diante. Ok? Analogamente ao que acontece com R2 e R3, eu também posso representar um vetor do Rn, né? Eu estou escrevendo o vetor aqui sem a setinha em cima, para que a gente comece a partir de agora a pensar num vetor, mas que eu vou utilizar sempre essa representação, claro, né?
mas vou pensar que o vetor é um ponto, caracterizado por um ponto do Rn, né? Então eu vou aos poucos deixando de usar aquela notação da setinha para a gente só trabalhar com o vetor assim, u e v, tá bom? Os vetores dessa forma. Então, ó, eu chamo esses caras aqui dentro de componentes, quando eu considero o vetor u, né? Mas se eu pensar que o meu vetor u também é identificado com esse ponto do Rn, eu vou chamar esses caras aqui de coordenadas do ponto, né? Bom, então, da mesma forma que no R2 e R3, eu posso representar aqui os vetores no Rn. E ainda, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de alfa um escalar, ou seja, um número real, né? A gente chamou de escalar aquele número real. Acho que eu estava usando K na aula anterior, mas eu vou seguir a notação do livro que nós temos usado na sala de aula para a gente não se confundir muito. Bom, então a gente pode definir algumas coisas. Primeiro, a igualdade entre vetores. Ó. O vetor U vai ser igual ao vetor V se e somente se aqui, ó, cada componente, né, correspondente vai ser igual. Então, por exemplo, ó, x1 tem que ser igual a y1, x2 igual a y2, etc. xn igual a yn. Da mesma forma que a gente fez em R2 e R3. Agora estamos generalizando para uma quantidade n tão grande quanto nós quisermos. Também podemos definir a adição. Como é que eu faço a adição de dois vetores que a gente fazia lá no R2 e no R3? A gente soma, né? A gente adiciona as componentes que são correspondentes. Então, da mesma forma aqui, ó, x1 mais y1, a segunda componente é x2 mais y2, a terceira componente x3 mais y3 e assim por diante. A enésima componente é xn mais yn. Ok? Então, a gente tem aí igualdade e adição de vetores no Rn. Também podemos definir a multiplicação por escalar. Então, lembra que alfa é um escalar, é um número real. Então, alfa vezes u, o que a gente faz? Multiplica esse escalar por cada componente do vetor. Então, está aqui, ó, alfa x1, alfa x2, etc., alfa xn. E ainda nós temos o produto escalar. Lembra do produto escalar? Que a gente chama de produto interno, né? É onde o resultado do produto desses dois vetores é um número real, é um escalar. Então, a gente fez isso com o R2, o R3 e agora com o Rn. O que muda é que, ó, na hora de fazer o produto escalar de U por V, nós vamos ter aqui n componentes, quer dizer, n parcelas na nossa soma, não é? Então, eu tenho aqui, ó, xn, yn. Tá bom? Então, x1 vezes y1. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Eu vou pegar x1 vezes y1 mais x2 vezes y2, etc, né? etc, mais xn, yn. É o que nós temos aqui. E ainda podemos definir o módulo, né? Da mesma forma que a gente definiu o módulo no R2 e no R3, sendo a raiz quadrada do produto escalar do vetor por ele mesmo, a gente também vai fazer isso aqui. Só que no caso, quando eu faço u vezes u, vai dar x1 vezes x1, que é x1 ao quadrado, mais x2 vezes x2, x2 ao quadrado, e assim por diante, eu tenho essa soma até xn ao quadrado. E aí vamos fazer uma observação, certo? É comum que a gente encontre aí nos livros, né, vários autores diferentes fazem representações diferentes. Né? Então, é comum a gente encontrar um vetor u, que a gente representou dessa forma, sendo representado nessa notação matricial. Por quê? Porque o conjunto das matrizes reais, de ordem n por n, ou m por n, também vai se comportar como um conjunto, como Rn. Então, basicamente, a ideia é já levar a pessoa a pensar que as matrizes também vão se comportar como vetores do Rn. Ok? Então, estamos apresentados aqui ao nosso Rn. Vamos falar um pouquinho agora sobre algumas propriedades. Então, aqui no Rn, nós temos algumas propriedades, tá bom? Então, como a gente já sabe, já temos a adição e a multiplicação por escalar. Então, em relação à adição, valem essas propriedades aqui. A gente vai chamar de propriedades usuais, que são aquelas comuns, né? Aquelas que sempre a gente vai encontrar no Rn. Então, antes de definir as propriedades, vamos considerar o seguinte, ó. U, V e W são vetores do Rn, tá bom?
E alfa e beta são números, são escalares. Então eu vou precisar usar esses caras mais embaixo, então mais adiante. Então a gente já está aqui considerando quem é que eles são. Então vamos lá. Para adição, nós temos aqui algumas propriedades, são 4. A primeira é a associatividade. Ó. É que eu posso somar vetores na ordem que eu quiser. Né? Então eu posso fazer aqui, ó, U mais V mais W, eu posso primeiro fazer a adição dos dois primeiros e em seguida o resultado somar com o terceiro, né? Ou fazer o seguinte, ó, somar os dois últimos e o resultado fazer o primeiro mais esse resultado. Então isso aqui é associatividade. É bem parecido com o que a gente fazia com os números. Porque na prática, se esse meu n aqui for 1, isso aqui eu estou falando dos números reais. U, V e W são números reais e isso recai naquelas propriedades que já conhecemos dos reais. Essa é a ideia. A gente está generalizando aquilo que fazíamos com o R para Rn, não importa o tamanho do n. Então eu tenho associatividade, eu tenho comutatividade, ó, que eu posso inverter a ordem, mas os resultados são os mesmos, né? As somas são as mesmas. Existência do elemento neutro na adição, então existe um único elemento na adição, né? O que eu vou chamar de um único elemento que eu vou chamar de zero, que está lá no Rn. Tá ok. Qualquer vetor somado com o zero, o resultado é o próprio vetor. Uma observação a gente faz para esse zero aqui. Esse zero não é especificamente o número zero, né? Que a gente está acostumado a trabalhar. Porque, por exemplo, o zero na reta real é o número zero. Mas lembra, quando eu tenho R2, o meu elemento neutro lá do R2 não é o zero, é o par ordenado 0, 0. Se eu for o R3, o meu zero do R3 é o 0, 0, 0. Não é? Então, a gente vai usar a representação zero, mas tem que lembrar que esse zero pode ser um vetor com n componentes. Tá certo? Ele pode ser o vetor nulo que tem n componentes. Se for um conjunto de matrizes, a gente vai ver que pode ser, a gente vai ver que mais à frente o zero no espaço das matrizes vai ser a matriz nula. Então, o símbolo zero vai ter várias formas diferentes de ser explicitado, mas a gente vai representar sempre com o zero, tá bom? E aí também tem a existência do elemento simétrico, né? Então, para cada vetor U que eu tiver no meu espaço Rn, no meu espaço n-dimensional, e vai existir um vetor menos U, para cada um existe um só vetor menos U, também no mesmo espaço, tal que a soma desses dois vetores dê zero, ou seja, dê o elemento neutro. Em R a gente fazia isso, né? Por exemplo, se eu tivesse o número 2, que é um ponto de R, é um vetor de R, unidimensional, né? Se eu perguntasse quem é o elemento simétrico ao 2, menos 2. Por quê? Porque a soma de 2 e menos 2 dá zero. Então é a mesma coisa, tá? Só que eu estou generalizando a ideia. Para a adição, temos essas 4 propriedades. Vamos para a multiplicação. Na multiplicação, lembrar, é a multiplicação por um escalar, tá bom? Então, eu tenho aqui, lembrar que alfa e beta são escalares, U é vetor. Então, a gente tem aqui, ó, essa primeira propriedade é uma espécie de associatividade, né? Eu posso aqui multiplicar primeiro os escalares, ó, alfa vezes beta, e esse resultado vai dar um outro número, um outro escalar, que eu multiplico pelo vetor U. Ou então eu posso fazer assim, ó, posso multiplicar beta vezes U, e o resultado, vou pegar o escalar A e multiplicar por isso. É uma espécie de associatividade, né? Que a gente está fazendo aqui. Aqui é uma espécie de distributividade, só que eu tenho aqui ó, uma soma de escalares multiplicada pelo vetor U. Então, é como se eu pegasse aqui esse cara e multiplicasse por cada componente do vetor. Mas isso, no final das contas, vai resultar em alfa vezes U mais beta vezes U. É como se eu tivesse uma distributividade do vetor para cada um dos uma dessas parcelas aqui, né? Então ficaria alfa U mais beta U. Aqui também é uma espécie de distributividade, só que agora eu estou distribuindo o escalar para essa soma de vetores. Então, ó, vai ficar alfa vezes U mais alfa vezes V. E por fim, eu tenho o elemento neutro da multiplicação por escalar, né? Então, o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Lembra, como o meu vetor, falando de R, né? Como o meu vetor está no Rn igual ao zero,
esse 1 também vai ter várias representações, tá bom? Mais à frente nós vamos ver alguns exemplos disso. E aí vamos então definir o que é o espaço vetorial, tá? Eu coloquei aqui uma primeira definição para a gente entender a ideia de um modo menos formal e depois a gente vai escrever a definição formal. Vamos definir então o espaço vetorial sobre R. Eu estou dizendo que é sobre R porque nós estamos trabalhando em que os nossos escalares são números reais. Se nossos escalares fossem números complexos, por exemplo, a gente teria um espaço vetorial sobre os complexos, ou seja, um espaço vetorial complexo ao invés de um espaço vetorial real, tá bom? Então tá aqui, ó. O espaço vetorial sobre R é um conjunto, eu vou chamar de V, um conjunto genérico, né? De tal modo que ele tem as seguintes operações: a adição, que nós falamos, né? Adição de vetores, e a multiplicação por escalar, satisfazendo aquelas propriedades que a gente acabou de falar, aquelas 8 propriedades. Então, um conjunto V, qualquer que seja ele, se tiver adição de vetores e multiplicação por escalar, e tiver aquelas 8 propriedades que acabamos de ver, então a gente vai chamar esse conjunto de espaço vetorial. De modo mais formal, podemos definir o espaço vetorial V da seguinte forma. Primeiro, vamos considerar o conjunto V como um conjunto não vazio, né? Onde nele estão definidas as seguintes operações. A primeira é a adição de vetores que pertencem a ele, e a segunda é o produto por escalar, a multiplicação por escalar. Observe o seguinte, ó, vamos tentar traduzir isso para quem é do primeiro período, né? Principalmente, ó. Para todo ou seja, para todos os vetores U e V, para quaisquer que sejam os vetores U e V que estão nesse conjunto, né? U mais V pertence a V. Então, estou dizendo que a adição de vetores está definida em V. Ora, estou dizendo que a soma de quaisquer dois vetores que estão no conjunto também pertence ao conjunto, tá? Isso é o que a gente chama de propriedade do fechamento. Então, a gente está dizendo que o conjunto é fechado para a operação adição. Imagina, por exemplo, se eu quero somar duas matrizes e o resultado dá, por exemplo, um número real. É impossível, né? Se eu somar duas matrizes, o resultado tem que ser uma matriz, né? Então, a ideia da gente é pensar nisso, né? Aqui. O que mais? Eu tenho aqui, para todo alfa pertencente a R, ou seja, para todo escalar real, né? Para todo número real, e para todo vetor U que pertence a V, então, alfa vezes U também pertence a V. Ou seja, quando eu pego um vetor do conjunto e multiplico por um escalar, o resultado também pertence ao conjunto. Então, dizer que as operações de adição e multiplicação por escalar, né, estão definidas no conjunto V, é dizer que V é fechado para essas operações. Ou seja, quando eu somo vetores ou multiplico um vetor do conjunto por um escalar, os resultados estão sempre ainda dentro do conjunto, tá bom? Então, pegando o conjunto V não vazio nessas condições, a gente vai dizer o seguinte, ó, V será um espaço vetorial real, já falei disso antes, né? Os meus escalares são reais, se forem verificados os seguintes axiomas. Então, lembrar que axioma é uma afirmação lógica que não precisa ser demonstrada para a gente aceitar que ela é verdadeira. Ela já é aceita como verdade. Vamos para cá. Em relação à adição, eu tenho esses 4 axiomas, que na prática se referem àquelas propriedades usuais do Rn que nós vimos. Nós temos aqui ó, associatividade, né? U mais V mais W, associando os dois primeiros, é igual a U mais V mais W, associando os dois U, para quaisquer que sejam os vetores U, V e W pertencentes a V. Nós temos a segunda propriedade, a segunda axioma, aí a gente está usando essa notação. Para adição, estamos usando A1, A2, A3 e A4, porque mais à frente eu vou precisar utilizar, a gente vai precisar utilizar isso, e a forma de identificar fica melhor utilizando A1, A2, A3 e A4. Eu não tenho que escrever elemento neutro, comutatividade, associatividade, etc. Então, aqui, ó, existe um zero pertencente a V,
tal que para todo vetor U que está em V, né? U mais 0 igual a U. E aqui, para todo U que pertence a V, aqui eu faltei botar o pertence a V, mas a gente já sabe que trabalhando em V. Para todo U pertencente a V, existe o menos U, também em V, tal que a soma dos dois seja igual a 0. Isso aqui é elemento simétrico, né? Então, nós temos aí esses quatro axiomas para a adição. E para a multiplicação por escalar, então está aqui, ó, para todos os vetores U e V pertencentes a V e para todos os alfa e beta que são reais, temos o seguinte, ó, M de multiplicação a gente vai colocar agora M1, M2, M3, M4 para identificar as propriedades. Então, igualzinho o que a gente viu, ó, são as propriedades usuais do R2, do Rn. Então, desse modo, um conjunto V que não é vazio, possui adição dos seus elementos e possui, que são vetores, né? A gente vai chamar de vetores, e possui a multiplicação por um escalar e essas oito, propriedades são válidas, né? Nesse conjunto, aí esse conjunto é espaço vetorial. Qual vai ser a nossa tarefa? Nossa tarefa é, todas as vezes que eu colocar agora um conjunto para vocês no lugar do V, nós vamos verificar se aquele conjunto V, nele são satisfeitas essas 8 propriedades. Tá bom? Essa vai ser a ideia. Aqui tá as referências, na realidade eu usei uma referência, eu peguei o nosso livro, que está sendo usado na sala de aula, né? O Steinbruch, álgebra linear do Steinbruch. Chegamos ao final e, como os meus alunos sempre me pedem, eu tenho que falar aqui no final do vídeo, né? Se você gostou da aula, deixa um like e, claro, se não for inscrito ainda no canal, se inscreve para receber novos vídeos assim que eu os fizer. Se tiver alguma dúvida e você estiver estudando comigo, coloca lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, porque aí a gente vai tirando as dúvidas, vai aprendendo, né, cada vez mais com as participações. Se você não estuda comigo, mas assiste aos vídeos do canal, já que esses vídeos ficam sempre abertos aqui, então deixa lá as dúvidas nos comentários, que assim que tiver um tempinho, vou passar por lá e comentar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau!